Bom, essa é a última parte do vídeo, a parte de número 4. Nós estamos mostrando que somente os vencedores é que vão reinar com Mashiach durante o milênio, durante o seu reino milenar nessa terra. O restante dos crentes vão todos para as trevas exteriores. Somente os vencedores vão reinar com ele durante 1000 anos nessa terra. E para mim falar sobre isso agora e deixar bem claro essa questão para você, eu vou ter que voltar a falar sobre a doutrina da ressurreição dentre os mortos. Por quê, Romilson? Porque se você entender corretamente a doutrina da ressurreição, você vai entender corretamente que somente os vencedores vão reinar com Mashiach durante 1000 anos nessa terra. Então eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser dito aqui agora, porque o que vai ser dito aqui agora, eu já falei sobre isso, mas agora eu vou trazer mais detalhado ainda para você. O que vai ser dito aqui agora não é ensinado dentro das denominações, porque tudo que é ensinado dentro das denominações são doutrinas errôneas, porque os pastores, os bispos, esses homens que fizeram teologia e bacharel, eles estão cegos espiritualmente, eles não conseguem ver essas questões. Por si só você vai tirar a conclusão de que isso aqui que vai ser passado agora nunca foi pregado em denominação alguma e nem mesmo na internet. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para você é o seguinte: os pastores têm ensinado que Yahushua Mashiach ressuscitou a filha de Jairo, que Pedro ressuscitou a Dórcas, que o soldado que foi jogado dentro da tumba de Eliseu ali, quando ele tocou nos ossos de Eliseu, diz que aquele homem ressuscitou. Diz que Elias ressuscitou o filho de uma viúva. Mas eu quero dizer para você o seguinte: em nenhum desses casos houve ressurreição. Pelo contrário, essas pessoas elas reviveram, elas não ressuscitaram. Vou estar te mostrando aqui uma passagem do livro de Lucas. Eu estou te mostrando uma questão aqui para você abrir o olho. Quando você estiver em algum lugar e ver um pastor ou alguém ensinando, essa parte toda de vermelho aqui, ó, não vai dar para você ver aí, mas eu vou estar lendo para você aqui. Aqui está dizendo assim, ó: cura de uma hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Isso aqui está escrito de preto, está escrito maior do que as outras letras ainda. Isso aqui não pertence às escrituras originais. Isso aqui é uma referência para você procurar o tema que está falando. No caso aqui, para você achar sobre a filha de Jairo. Então aqui eles colocaram com letras maiores, é só uma referência, não faz parte dos manuscritos originais. Mas olha o que o autor colocou: cura de uma hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Ela não ressuscitou. Eu vou estar te mostrando que ela reviveu. E Yahushua Mashiach não ressuscitou ela. Pedro não ressuscitou Dórcas. Eles reviveram essas pessoas. E reviver, eu vou estar te mostrando agora, é uma coisa. E ressuscitar é outra totalmente diferente. Vou lá agora no livro de Reis para te mostrar isso. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, versículo 17 diz assim. Capítulo 17, versículo 17 diz assim. Aqui, ó, vou até te mostrar mais um grifo aqui que eu fiz. Aí, ó, eles colocaram, não faz parte das escrituras originais, mas eles pôs ali para poder a pessoa achar a referência. Olha o que eles pôs: a ressurreição do filho da viúva. Será que ele ressuscitou? Vamos ler. 17, versículo 22. E ao atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Então a escritura está mostrando que o menino reviveu. A escritura não está dizendo que o menino ressuscitou. Isso aqui quem diz são os pastores. Os pastores dizem que Elias ressuscitou o filho da viúva. Não, preste atenção no texto. O texto está dizendo que o menino reviveu, ele não ressuscitou. Por quê, irmãos? Porque reviver, como eu disse, é uma coisa, ressuscitar é outra, totalmente diferente. Segundo a Reis, capítulo 13, versículo 21. Aconteceu que enquanto alguns homens estavam sepultando o morto, avistaram um desses bandos, jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu e recobrou a vida e pôs-se de pé. A Bíblia de Jerusalém diz: recobrou-se a vida. A Bíblia Almeida diz: reviveu, o corpo reviveu. Quando jogou o corpo lá dentro da túmula de Alish, seu nome é Alish, e Elias é Alial. Alial significa o Altíssimo é Ial. Ial é o nome do Criador. E Eliseu é Alisha. Alisha significa o Altíssimo é a salvação, porque Shá significa salvação. Mas aqui está dizendo que jogou o corpo
de um morto, de um defunto, lá dentro da tumba dele, e quando esse corpo encostou nos ossos de Alixe, de Eliseu ali, esse corpo reviveu, ele não ressuscitou, porque como eu estou dizendo, reviver é uma coisa, ressuscitar é outra. E aí os pastores querem pôr palavras, quer colocar palavras aonde a Bíblia não está dizendo aquilo. A Bíblia não diz que o homem ressuscitou, diz que ele reviveu. Por que, Romilson? Porque ressuscitar é totalmente diferente de reviver. Ressuscitar é voltar no corpo de glória. Quem ressuscitou não pode mais morrer. Quem ressuscitou não morre mais. Por isso que a Bíblia diz no livro de Atos, preste atenção agora, Atos 26, versículo 23, diz que Yahshua Mashiach foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E é verdade. Ele não só foi o primeiro, como ele foi o primeiro e o único até hoje. Ninguém mais na terra ressuscitou dentre os mortos. Somente Yahshua ressuscitou dentre os mortos. E ele foi o primeiro e o único até hoje. É por isso que ele voltou no corpo de glória, porque ele não reviveu. Yahshua não reviveu. Yahshua ressuscitou. É diferente de reviver. E no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl, diz que uma vez a pessoa tendo ressuscitado dentre os mortos, a morte já não tem mais domínio sobre ele. O apóstolo Paulo diz que uma vez o Mashiach tendo ressuscitado dentre os mortos, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Por quê, Romilson? Porque ele não reviveu, ele ressuscitou. O apóstolo Paulo diz que semeia-se corpo natural e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Então, se a pessoa ressuscitou, ela não volta mais nesse corpo natural, ela volta no corpo de glória. Então essas pessoas aqui não ressuscitaram, elas reviveram. Por isso o texto não diz que elas ressuscitou, o texto diz que ela reviveu. E Lázaro, meu Deus, Lázaro, conto de carochinha, eu já mostrei que o quarto evangelho é herético e ele é totalmente contraditório. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Quando o Salvador morreu lá no madeiro, as tumbas se abriram. Está escrito lá no livro de Mateus. Meu amigo, o livro de Mateus é cheio de heresias. O quarto evangelho é totalmente herético. Assista os outros vídeos que eu lancei aí, que você vai ver. Eu lancei os vídeos lá mostrando que o quarto evangelho é herético. Então Lázaro não ressuscitou coisíssima nenhuma não, meu irmão. Primeiro, se Lázaro tivesse ressuscitado, ele teria voltado num corpo de glória. Mas ele não voltou no corpo de glória. Ele voltou a morrer novamente, provando que ele não ressuscitou. Segundo, se Lázaro tivesse ressuscitado, ele seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e não o Filho do Eterno. A Escritura diz que não, que o Filho do Eterno foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. O que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15? A ressurreição vai acontecer na sua ordem. Primeiro o Mashiach, depois as primícias, depois os que são do Mashiach na sua vinda. Muitas pessoas pensam que a primícia é o próprio Mashiach, mas não é não. Mas ainda que fosse, a Bíblia está dizendo que Yahshua é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Se ele é o primeiro, então Lázaro não ressuscitou coisíssima nenhuma, porque senão Lázaro seria o primeiro. Segundo, se Lázaro tivesse ressuscitado, Lázaro teria voltado no corpo de glória e não poderia morrer novamente. Paulo diz que uma vez o Mashiach tendo ressuscitado, a morte já não tem mais poder sobre ele. Porque no dia da ressurreição a Bíblia diz: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a morte foi absolvida pela vida, porque a pessoa voltou no corpo de glória. Então, meu amigo, sai desses ensinamentos das denominações, que isso tudo é balela, tudo conte carochinha. Não houve ressurreição para nenhuma dessas pessoas, elas reviveram. Lázaro nem se conta, porque o quarto evangelho é herético. Mateus é coisa acrescentada. Por isso eu digo, as escrituras, elas estão dentro da Bíblia. A Bíblia contém as escrituras, mas a Bíblia não é as escrituras. A Bíblia contém as escrituras. Agora, dentro da Bíblia, existem as heresias, porque Bíblia significa os livros, é um ajuntamento de livros, é uma bibliotecazinha, um ajuntamento de livros. Dentro da Bíblia está contida as escrituras, que foram inspiradas pelo Espírito do Eterno. E aquilo que foi inspirado pelo Espírito do Eterno não se contradiz com as demais coisas. Por isso Paulo diz que nós devemos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Você já ouviu falar isso aqui que eu estou falando para você agora? Nunca ouviu? Por quê? Porque os homens dentro do sistema estão no engano e não vão te passar a verdade nunca. Eles estão com vendas nos olhos. Teologia, carne ensinando carne. Eles não têm revelação do Espírito do Eterno. E as escrituras sem as revelações do Espírito do Eterno se torna letra. E a letra mata, meu amigo. Está entendendo? Eu sei que a letra que Paulo está falando ali é a lei de Moisés lá no Velho Testamento, mas a letra também que se refere ali, nós trazendo para o sentido espiritual, essa letra sem as revelações do Eterno se torna algo morto, não gera vida para você.
E o que adianta a Escritura se ela não gerar vida para nós? O Mashiach disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Está mostrando que a palavra do Eterno tem que ter, ela é espírito e vida. Mas lá, vamos lá. Então veja bem, existe uma diferença. Vamos lá? Vamos lá na filha de Jairo. Então quando uma pessoa sofre uma parada cardíaca e ela vai para o hospital, eu já falei sobre isso aqui, e o médico pega um aparelho e dá um choque no peito do paciente e traz ele de volta à vida, o médico não ressuscitou aquela pessoa, meu amigo. O médico reviveu aquela pessoa. Então reviver é uma coisa, ressuscitar é outra. Quando a pessoa volta à vida, ela revive novamente, ela torna a morrer. Ela morre novamente. Por quê? Porque ela não ressuscitou, ela foi revivida. A filha de Jairo tornou a morrer. Está entendendo? Dorcas morreu novamente quando Pedro orou para ela e ela reviveu. Depois ela... Lê lá, vê se está escrito que ela ressuscitou. Assim como eu vou ler aqui agora. Olha aqui. Lucas 8, 52. Todos choravam e batiam no peito. Por causa dela, ele disse: não choreis, ela não morreu, dorme. E caçoavam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, tomando-lhe a mão, chamou-a, dizendo: criança, levanta-te. O espírito dela voltou no mesmo instante. Ela ficou de pé. Ele mandou que lhe desse de comer. Então Yahshua chegou lá e falou assim: ela não morreu, ela dorme. Aí diz que ele disse: levanta-te, menina, né? Tem um lugar que fala Talita Tecum, levanta-te, menina. E ela se pôs de pé. E o que aconteceu então? Ela reviveu, o Espírito entrou nela e ela reviveu. O texto não diz que ela ressuscitou, porque não houve ressurreição aqui. E Yahshua tocou o esquife daquele rapaz que lá ia, parou aquela multidão e orou para o filho daquela mulher, e ele se pôs de pé, ele reviveu, ele não ressuscitou. Lê lá e fala, lê lá, vê se ressuscitou. A Bíblia não pode contradizer. As escrituras, aliás, que a Bíblia se contradiz, mas as escrituras não. As escrituras estão dentro da Bíblia, as escrituras não podem se contradizer, porque as escrituras são inspiradas pelo Eterno. Então quem disse que a menina, ela reviveu, ela voltou à vida, não disse que ela ressuscitou. E Yahshua, agora presta atenção que Yahshua virou e falou assim: ela não morreu, ela dorme. Aí disse que as pessoas começaram a rir dele, porque sabiam que elas estavam mortas. Mas por que Yahshua disse que ela dormia? Porque ela era uma Yaldim, ela era uma serva do Eterno, ela era uma judeu, uma Yaldim, uma serva do Altíssimo. Então o Eterno, ele tem compromisso com os filhos dele. Olha o que diz aqui, ó. Por isso que Yahshua diz: ela dorme, porque por Eterno os dele não morrem. Para o Eterno existe um linguajar com respeito aos seus filhos. Esse linguajar, quando ele fala com os seus filhos, ele fala que eles estão dormindo, eles não morreram. Por isso Yahshua diz: ela não morreu, ela dorme. Já o ímpio, não, o incrédulo, ele morre. E ele morrendo, eu vou te mostrar daqui a pouco que ele não ressuscita. O ímpio jamais vai ressuscitar, mas os pastores ensinaram para você da denominação que o ímpio ressuscita. Vamos ver se ressuscita? Primeiro eu quero ler aqui para você, ó. 1 Coríntios 11:30. E não poucos que dormem. 1 Coríntios 15:6. Porém, alguns já dormem. 1 Coríntios 15:18. Dormiram no Mashiach. Está vendo aí? 1 Coríntios 15:51. Nem todos dormiremos. 1 Tessalonicenses 4:13. Com respeito aos que dormem. 1 Tessalonicenses 4:14. O Criador trará os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:15. Não precederemos os que dormem. Então a Escritura está mostrando que existe uma diferença do crente para o ímpio. O crente não morre, o crente dorme, o crente está dormindo. E ele então o Eterno pode ressuscitá-lo, o Eterno pode despertá-lo do seu sono. Mas o ímpio não, o ímpio morre. E o ímpio também jamais ressuscitará. Então por isso Yahshua chegou lá e falou que ela estava dormindo. E aí Yahshua reviveu ela. Mas quando o Mashiach voltar, a Escritura nos mostra que nós vamos ressuscitar. Nós vamos ser despertados do nosso sono e nós vamos ressuscitar. Nós vamos receber um corpo de glória. Então, meu irmão, essa questão aí de que houve ressurreição antes do Mashiach, tudo é mentira. Olha aqui, a Bíblia não está dizendo que a filha de Jairo ressuscitou, ela reviveu. A Bíblia diz que Pedro reviveu Dorcas. Ele não ressuscitou Dorcas, ele reviveu ela. Estou só te mostrando que existe uma diferença entre ressurreição e reviver. Ressuscitar e reviver. E quem ressuscitou até hoje, irmão? Eu sou o único. Yahshua Mashiach, mais ninguém. Antes dele não houve ninguém que ressuscitou. Lázaro não ressuscitou,
Aquele pessoal lá que saiu dos túmulos lá no livro de Mateus, tudo é balela. Por isso que é escrito que o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e misturou no meio da farinha, até que tudo ficasse fermentado. O fermento são as heresias que a Igreja Católica acrescentou dentro da Bíblia. Ela acrescentou versículos, capítulos e até livros inteiros aqui dentro. E os crentes estão comendo tudo. Por isso não consegue decifrar uma doutrina tão linda como essa, a doutrina da ressurreição. Então reviver é uma coisa, ressuscitar é outra. Quem reviveu lá no passado? Dóricas, a filha de Jairo, o menino que Elias orou por ele, o soldado que foi jogado dentro do túmulo, todas essas pessoas voltaram a morrer novamente. Mas Yahshua não. Yahshua foi o primeiro e o único até hoje. Está entendendo? Então vamos lá agora. E aí, irmãos? Então o ímpio não vai ressuscitar? O ímpio não vai ressuscitar. Por que, Romanos? Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: se o espírito daquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos, olha aí a condição, se o espírito daquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu espírito que habita em vós. Então o Eterno aqui está dando uma condição: para uma pessoa ressuscitar, ela tem que ter o Espírito Santo habitando dentro do espírito dela, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Eterno torna-se um espírito com ele. Então como é que o ímpio pode ressuscitar? Como é que os pastores podem pregar que o ímpio vai ressuscitar, sendo que a Bíblia está falando que para ressuscitar tem que ter o Espírito Santo habitando dentro de nós? Se o Espírito daquele que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos habita em vós, se ele habita em vós, aquele que ressuscitou o seu Filho também dará vida a vossos corpos mortais, vai ressuscitar vocês, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então para a pessoa ressuscitar tem que ter o Espírito Santo dentro dele, e o ímpio não tem. Então não há ressurreição para os ímpios, já caiu por terra. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, diz assim: a morte veio por um homem, e a ressurreição veio por outro homem. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Diz assim: com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dentre os mortos. Então, a morte veio por um homem, a ressurreição veio por outro homem. Quem é o homem que trouxe a morte? Adão. Quem é o homem que trouxe a ressurreição? Yahshua, o Mashiach. E a ressurreição que ele trouxe para quem, Romas? Ele trouxe para quem crê nele. Por isso a Bíblia diz: quem dorme no Mashiach, aqueles que adormeceram no Mashiach. Se a pessoa não morreu no Mashiach, alguma tradução fala que se a pessoa não morreu em Cristo, uma tradução original é quem não morreu no Mashiach, esse não vai ressuscitar. Por quê? Porque não pertence a ele. Então só há ressurreição para aqueles que aceitaram o Filho do Eterno como seu único Salvador. E aí a pessoa morre, quando a pessoa morre no Mashiach. E aí quando o Mashiach voltar, o Mashiach vai ressuscitar essa pessoa. O texto está dizendo que a ressurreição veio por um homem, Yahshua Mashiach. Mas a ressurreição veio para aqueles que estão nele, para aqueles que receberam o Espírito do Eterno por meio dele. Essas pessoas vão ressuscitar. Para essas pessoas há ressurreição, porque elas creram na ressurreição do Filho do Eterno, porque elas creram que o Mashiach é o Filho do Eterno. E o ímpio, irmãos, não. O ímpio não crê no Mashiach, como é que ele vai ressuscitar? O ímpio não tem o Espírito do Eterno, como é que o ímpio vai ressuscitar? Então não há ressurreição para incrédulo. Como os pastores têm te enganado dentro das denominações, dizendo que os ímpios vão ressuscitar depois de 1000 anos, depois do milênio. Vou te mostrar isso daqui a pouco. Deixa eu ler aqui primeiro Isaías 26. Isaías 26. Então tem cara que fica criticando nós aí no YouTube, criticando. Você já viu alguém falar isso para você no YouTube? Você já viu um pastor falar dentro das denominações o que eu estou te falando aqui agora com respeito à ressurreição? Já viu? Nunca viu. Nunca viu, porque eu já procurei, eu já cacei no YouTube, já fui para todo lado. Não existe, ninguém prega o que eu estou pregando aqui agora. Que ímpio não ressuscita, que Yahshua foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e o único a ressuscitar até hoje. Que a filha de Jairo não ressuscitou, que o menino lá que Elias orou para ele não ressuscitou, eles reviveram. Ninguém nunca pregou com isso aqui que eu estou pregando aqui agora. Não vem falar isso que você já ouviu falar isso, não. Não existe. Isaías 26, versículo 14. Falecendo eles não reviverão, morrendo não ressuscitarão. E aí, e agora? Como é que os pastores vão fazer agora? Os pastores dizem que os ímpios ressuscitam, mas a Bíblia está dizendo que falecendo eles não reviverão, morrendo não ressuscitarão. Acabou, irmão. Acabou, você não crê nas Escrituras? Agora já o crente, a Bíblia diz: os seus mortos viverão, os cadáveres do meu povo se levantarão. Alguns traduções falam ressuscitarão. Acordem e gritem
de alegria, vocês que residem no pó, porque a terra vai dar luz aos seus cadáveres. Aí para o crente existe a ressurreição, Isaías 26, 19. Mas para o ímpio, Isaías 26, 14, não existe ressurreição. Por quê, Ramos? Porque ele não tem o Mashiach. No livro de Atos, diz que os apóstolos pregavam Yahusha e a ressurreição dentre os mortos. Não é igual os pastores que prega Jesus hoje e não prega mais a ressurreição, não. Nós temos que pregar Yahusha e a ressurreição dentre os mortos. Nós temos que dizer para as pessoas, para os incrédulos, que existe uma esperança para a pessoa ressuscitar. E aí, se aquela pessoa for uma pessoa predestinada, serva do Eterno, ela vai aceitar a mensagem e vai aceitar o Filho do Eterno como o único Salvador, e um dia ele vai ressuscitar dentre os mortos. Por quê? Porque os apóstolos pregavam que no Mashiach e Yahusha existe ressurreição dentre os mortos. Fora dele, não existe ressurreição dentre os mortos, porque ele é a ressurreição, e Yahusha é a ressurreição. Quem está nele tem ressurreição, para quem está nele, para quem adormeceu nele. Por isso diz que quem adormeceu nele, quando ele voltar, ele vai chamar essas pessoas, assim como ele chamou a filha de Jairo. Talita tecumi, levanta-te, menina. E ela se colocou de pé. Todos aqueles que aceitaram o Filho do Eterno, um dia ouvirão a voz dele do céu, chamando a eles. E todos se colocarão de pé, todos ressuscitarão, porque creram que o Filho do Eterno ressuscitou dentre os mortos. Para esses existe esperança, para esses existe ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo fala no livro de Atos, capítulo 26, que ele pregava a esperança da ressurreição dentre os mortos. Hoje a esperança da ressurreição dentre os mortos está no Filho do Eterno. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa ressurreição. 1 Coríntios diz que por meio de um homem veio a morte, mas por meio de outro homem veio a ressurreição dentre os mortos. E por meio de Yahusha nós vamos vencer a morte, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele venceu para nós. Entendeu? Então, meu irmão, não vem pregar para mim que ímpio ressuscita, não, que não aceita isso, não. Ímpio não ressuscita. Então, através desse estudo, eu quero mostrar duas coisas. Eu quero matar dois coelhos com uma cajadada só. Como assim, Romeu? Provando que existe vida após a morte e provando que os ímpios não ressuscitam. Eu estou provando que agora que os ímpios não ressuscitam, provando que existe vida após a morte, que os ímpios não ressuscitam, e outra coisa, provando que só os vencedores vão entrar no reino. Essa aqui é a parte mais importante, que é a meta do nosso estudo aqui, provando que os vencedores são os únicos que vão reinar com Mashiach. Se eu provar para você a doutrina da ressurreição que corretamente, você vai entender, primeiro, que existe vida após a morte. Segundo, que os ímpios não ressuscitam. Terceira coisa que você vai aprender nesse estudo, que só os vencedores vão herdar o reino, só eles vão reinar. Então aqui está provado, espero que ficou provado, que os ímpios não vão ressuscitar. Ah, Romeu, mas lá no livro de Apocalipse 20 fala que depois dos 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar. Toda vez eu tenho que te mostrar, essa Bíblia aqui não vai dar para você ver agora, que a câmera não vai pegar limpinha, mas acerte os outros vídeos lá que você vai ver. O versículo, capítulo 20 de Apocalipse, pega uma Bíblia aí, procura umas Bíblias de estudo e você vai ver que o capítulo 20, versículo 5 termina aqui, ó. O versículo, você lê o 4 até no... Eles voltaram a viver e reinaram com Mashiach por 1000 anos. Aí você pula o versículo 5 praticamente quase todo e vai lá para o versículo, na metade do versículo 5 em diante para frente você segue. Você tem que ler assim, ó. Eles voltaram à vida e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa parte aqui, ó, os outros mortos não voltaram à vida até que os 1000 anos se completassem. Tem um colchete mostrando que esse foi acrescentado. Tem um colchetezinho lá. Não existe essa parte. O restante dos mortos não voltaram à vida até que se completassem os 1000 anos. Foram os padres que acrescentou. Está entendendo? Por isso que as pessoas não conseguem decifrar a doutrina da ressurreição. Só não vou estar te mostrando aqui, porque a câmera aqui não vai pegar para me te mostrar o colchetezinho. Mas deixa eu ver aqui. Se der, eu te mostro. Se não der, então, depois eu faço uma outra filmagem só falando só sobre isso aqui para te mostrar que tem um colchetezinho ali. É onde está essa tinta vermelha aí, ó. Olha lá, tá quase deu para ver, ó. Tá aí o colchetezinho no amarelo e na ponta do verde também tem um colchetezinho. Lá, quase deu para você ver.
Então veja bem, mostrando que está acrescentado. Então vamos lá agora. Agora eu quero te mostrar, resumindo, que eu já estou terminando o estudo. Veja bem. E já que os ímpios não ressuscitam, Romulo, como é que faz lá com o livro de Daniel? Daniel 12. E muitos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para horror e eterno. A tradução original é essa. Muitos que dormem. Por que dormem? Porque eu já te mostrei no texto que o linguajar para quem está dormindo é para crente. Ímpio não dorme. Ímpio morreu. Quem dorme é quem está no Machia. Eu já mostrei isso. Por isso Paulo fala, nós que dormem, os que dormem no Machia, os que dormem no Machia acordarão. Lá então em Daniel está escrito o quê, Romilson? Muitos que dormem, está falando dos crentes, no pó da terra acordarão. E os que não acordarem naquela hora, aí está falando dos ímpios agora, porque os ímpios não vão acordar, eles não dormem, eles morreram. E os que não acordarem naquela hora para a condenação eterna. Essa é a tradução original. Muitos que dormem. Aí você pode observar que o texto está dizendo muitos e não todos. Porque nem todos estão dormindo, só os crentes que estão dormindo. Muitos que dormem acordarão. E os que não acordarem naquela hora para a condenação eterna. Está falando da última ressurreição que vai ocorrer no final da tribulação ali. Daniel capítulo 12 está falando da ressurreição que vai ocorrer no final da tribulação. Por que, Romilson? Porque existe duas ressurreições. Existe mais de duas ressurreições. Já vou te mostrar duas aqui. E todas essas duas são para crente. Porque eu já provei para você que ímpio não ressuscita. Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, fala que eles vão estar diante do trono branco. É aqui que eu vou provar para você agora que existe ressurreição após a morte. Tá vendo? Tá vendo? Então o que é, Romilson, que vai estar lá diante do trono branco? Presta atenção. O que vai estar lá diante do trono branco é a alma e o espírito do incrédulo, do ímpio. Fala que a morte, o Hades e o além entregaram, a morte, o Hades e o mar. A morte, o Hades e o mar entregou os mortos que nele havia. Apocalipse 20, versículo 11. A morte, o Hades é o inferno. A morte, o inferno e o mar representam uma só coisa. A morte, o inferno e o mar representam o Hades, o mundo dos mortos, o mundo subterrâneo, aonde a alma e o espírito das pessoas vão, dos incrédulos, para onde a alma e o espírito deles vão quando eles morrem fisicamente. A alma e o espírito deles descem para o abismo. Já falei um vídeo sobre isso. Então lá no abismo está o espírito e a alma deles. Quando o Eterno for fazer o juízo final, o Eterno vai julgar eles. Aí o Eterno vai tirar o espírito deles, a alma deles vai comparecer diante do grande trono branco. Mas eles não vão ressuscitar. Só a alma e o espírito deles vão estar lá. Então, a morte, o inferno e o mar representam uma só coisa. O Hades representa o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos. E a alma deles vão estar lá diante do trono. Não diz que eles vão ressuscitar para comparecer diante do trono. Só a alma e o espírito deles que vão estar lá diante do trono. E o espírito e a alma deles vai ser jogado dentro do lago de fogo. E eles vão ficar despidos para todo sempre. Porque o corpo de glória quem vai receber só quem é crente. O Eterno só tem compromisso para dar corpo de glória para quem é servo dele. O Eterno não vai ressuscitar ímpio não. Ímpio vai ficar despido para todo sempre, coexistindo somente com a sua alma e o seu espírito. Entendeu agora? Por isso que Isaías fala que os ímpios não vão ressuscitar. Falecendo não reverão, morrendo não ressuscitarão. Mas como é que eles vão comparecer diante do trono? Se o Eterno vai tirar o espírito, a alma deles lá dentro do Hades, do mundo dos mortos, e vai levar e colocar diante do juízo final e jogar dentro do lago de fogo. Resumiu. Daniel, muitos que dormem, só os crentes que estão dormindo, acordarão para a vida eterna. E os que não acordarem naquela hora, os incrédulos, para a condenação eterna. Então agora, por que a Bíblia fala bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição? Agora, não sei se o vídeo vai dar, irmão. Não sei se o vídeo vai dar para terminar. Muitos que dormem, aí, Apocalipse 20. Bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Por quê, Romilson? Porque quem tem parte na primeira ressurreição vai reinar com Machia. Eu já falei sobre isso. Existe uma ressurreição melhor do que a outra. Existe uma ressurreição que ela é melhor do que a outra. Bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Eu mostrei que vai haver dois arrebatamentos. Um antes da tribulação e um no final da tribulação. Da mesma forma que vai haver dois arrebatamentos, vai haver duas ressurreições. Pelo menos duas ressurreições eu sei que vai haver. Vai haver uma ressurreição antes da grande tribulação e vai haver uma ressurreição no final da tribulação. Então a Bíblia diz, bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Por que primeira? Porque se tem a primeira, tem a segunda. Bem-aventurado que tem parte na primeira.
Porque sobre esse, a segunda morte não tem poder. Para onde ele vai, Ramos? Ele vai reinar com Machia durante 1000 anos. Aí está no Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurado que participar da primeira ressurreição. Esse vai reinar. A segunda morte não tem poder sobre ele. A Bíblia fala que o vencedor vai sofrer, a pessoa que não se tornar vencedor vai sofrer o dano da segunda morte. O dano é uma coisa, a segunda morte é outra. O dano, a pessoa vai lá para as trevas exteriores. Aquele que não sofreu o dano da segunda morte vai para o reino milenar. Apocalipse 2, versículo 11. Apocalipse capítulo 20 fala: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Por quê? Porque ele vai reinar 1000 anos com o Salvador. Então, se nós não alcançarmos a primeira ressurreição, nós vamos para as trevas exteriores. Agora você entende quando o apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses, vou estar lendo para você, para ver se de algum modo consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos, que ocorrerá mais cedo. Olha como é que essa tradução traduziu. Olha aí, olha aí. Ó. Não sei se vai dar para você ver, mas essa aqui é a tradução das Testemunhas de Jeová e ela traduziu melhor. Ela diz assim: para ver se de algum modo consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos, que ocorrerá mais cedo. Qual é a ressurreição que ocorrerá mais cedo, irmãos? A primeira ressurreição que está em Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Como os ímpios não ressuscitam, está falando para os crentes. Crentes, ele está avisando os crentes, ó, existe duas ressurreições. Quem participar da primeira ressurreição, a ressurreição ao ocorrer mais cedo dentre os mortos, que Paulo queria participar dessa ressurreição, vai reinar 1000 anos com Machia. Se o vídeo terminar aqui, é isso mesmo, irmão. Vai reinar com Machia 1000 anos. Aquele que não participar da primeira ressurreição, ficar para a segunda ressurreição, esse vai para as trevas exteriores. Então quem morreu hoje está lá no paraíso, meu irmão. Se ele morreu como um vencedor, ele vai participar da primeira ressurreição. Quando o Machia fizer a primeira ressurreição, ele vai estar nela. Se ele morreu como um crente derrotado, ele está lá no paraíso esperando a ressurreição. O Machia vai ressuscitar ele para julgar ele no seu tribunal e lançar ele nas trevas exteriores. Então existe uma diferença entre participar da primeira ressurreição e entre aquele que vai participar da segunda ressurreição. Se eu morrer hoje, a suposição, ou você aí morrer hoje, nós somos crentes. Se eu morrer hoje despreparado, se eu não tiver me tornado um vencedor, todos nós dois vamos para o paraíso. O crente derrotado como o crente que não, como o crente vencedor. Só que no dia da ressurreição só vai sair de dentro dos mortos lá, na primeira ressurreição, somente os vencedores. Então a tradução fala: eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição dos selecionados dentre os mortos. Essa aqui diz: para ver se eu consigo alcançar a primeira ressurreição a ocorrer mais cedo dentre os mortos. A ressurreição a ocorrer mais cedo dentre os mortos, que é a primeira ressurreição do Apocalipse capítulo 20. Então no livro de Hebreus diz assim: muitos homens foram torturados não aceitando o seu resgate, para obterem uma melhor ressurreição. Hebreus 11, versículo 35. Por quê, homem? Porque existe uma ressurreição melhor do que a outra. E só vai participar dessa ressurreição que vai ocorrer mais cedo os crentes vencedores. Então agora eu matei dois coelhos com uma cajadada só. Eu provei para você que os ímpios não ressuscitam. Eu provei para você que só vai reinar com Machia quem participar da primeira ressurreição. E eu provei para você, qual que é a outra coisa que eu provei para você aqui? Que os ímpios não ressuscitam, que só vai reinar com